Oi, gente, tudo bem? Eu sou Mônica Valverde Viana, do Instituto Mônica Viana, e hoje a gente vai conversar sobre como prevenir ressaca. Então, esse foi um tema sugerido por algumas pessoas que já acompanham o canal. Eu acho que é interessante para todo mundo descobrir como pode prevenir ressaca. Sim, porque a gente pode prevenir ressaca. Então, para começar, a gente vai falar sobre a quantidade de álcool, né, teoricamente, que a gente deveria se atentar a não beber além dela. Então, existe uma conta, um modelo matemático, que a gente faz e que todo hepatologista sabe fazer, e que leva em consideração 0,8, que é o peso atômico do álcool, a dose de álcool que tem, ou melhor, as gramas de álcool que tem em cada bebida, o percentual de álcool de cada bebida, e isso é diferente, tá? Então, nas bebidas mais comuns, por exemplo, a gente tem, a cerveja tem só 5% de álcool. O vinho depende do vinho branco para o vinho tinto, mas em média a gente coloca na conta 12, 13% de álcool. E, por exemplo, a vodka, o whisky, a gente calcula praticamente igual, que é 45% de álcool, em média. Então essa continha a gente faz e a gente sabe quanto de álcool que o indivíduo ingere normalmente, ou quanto ele deveria ingerir. Nenhum ser humano, nenhum indivíduo deveria beber mais do que 30 gramas de álcool por dia. 40 gramas se for um homem super saudável. Por quê? Se a pessoa tiver qualquer outro problema no fígado, se a pessoa tem esteatose hepática, né, se ela tem gordura no fígado, se ela tem hepatite C, se ela tem hepatite B, se tem uma sobrecarga de ferro no fígado, enfim, outra doença qualquer no fígado, vai fazer com que essa pessoa possa beber menos álcool. Algumas vezes, tá? A gente tá falando de pessoas que não têm cirrose instalada. Se já tem uma cirrose, zero álcool, galera, não pode beber, tá bom? Agora, se você não tem nada e você quer beber bebida alcoólica, então a gente tem que se atentar para que bebida é essa. Então, a cerveja que tem um teor menor de álcool dá para beber um pouquinho mais. A vodka, o uísque, menos, né? E se você é homem ou mulher? Porque a metabolização do álcool pelo organismo, ela é diferente no homem e na mulher. Por isso que nós, mulheres, podemos beber só metade do que um homem pode beber. Por quê? Porque a gente tem hemoglobina mais baixa, ou seja, célula vermelha do sangue, mais quantidade menor, né? Porque a gente menstrua, os homens não menstruam, então em idade fértil, ainda antes da menopausa, a mulher também tem menos carreador, né, do que o homem. E além disso, a metabolização, tanto no fígado quanto no estômago, a gente tem duas enzimas que são fundamentais para o metabolismo do álcool. E a mulher tem quantidade e atividade diferente dessas enzimas em relação ao homem. E por que a gente tem ressaca? Então, o álcool, ou melhor, as bebidas alcoólicas, elas causam dois efeitos no nosso organismo que causam todas aquelas sensações que a gente conhece ou reconhece como ressaca. Então, a desidratação, então o álcool desidrata, e hipoglicemia. Como é que a gente previne então, gente? Bebendo água, se hidratando. Então, tem que beber água já durante o esquenta. Se vai para um esquenta ou não vai para um esquenta, durante o dia, você sabe que você tem uma festa aquele dia, que você vai para uma balada mais pesada, que você tem um show naquele dia, que você tem um evento, uma festa, um casamento, um aniversário. Nesse dia, você já começa a se hidratar melhor desde o dia, de preferência na véspera, e no dia seguinte também. Durante a ingestão de bebida alcoólica, você tem que continuar bebendo água. Então, por exemplo, para cada dose de vodka ou dose de alguma coisa, de conhaque, do que quer que seja que você beba, você deveria tomar 2 garrafinhas de água, ou no mínimo 1 garrafinha de água no intervalo entre essa primeira dose e a segunda. Outra coisa super importante é nunca beber de estômago vazio. As nossas vós já diziam isso e elas tinham toda a razão. Então, assim, a metabolização, ela acontece de uma forma muito mais tranquila se você não estiver em jejum. Então, comer antes de começar a beber, beber comendo e depois da balada, depois que bebeu, eu, por exemplo, eu sempre tomo um milkshake, um sanduíche antes de chegar em casa. Mas eu acho que cada um tem o seu hábito. Não deve beber um monte e depois ir dormir de estômago vazio. Porque a chance de você acordar péssimo é muito maior.
E como é que a gente trata isso? No dia seguinte, a gente tem que continuar se hidratando. Se hidratar principalmente com o isotônico, de preferência I9, que é um isotônico que tem menos sódio, menos potássio, então não vai causar aumento de peso, ou causa um menor aumento de peso, não vai dar muito edema, né? E além disso, comer. Lógico, quanto a gente antes, durante e depois, não é legal comer coisa pesada, fritura, coisa muito gordurosa. Mas coisa mais leve, né? E não ficar com fome. Se você sentiu fome ou se você vai beber sem se alimentar, com certeza a chance de ressaca é maior. Então era isso que a gente ia falar hoje, tá bom? Eu espero que vocês tenham aproveitado aí as dicas. Mandem perguntas, mandem sugestões para os próximos temas, tá? Talvez a gente continue nesse mesmo tema. Do vídeo da esteatose a gente teve um monte de pergunta que foi respondida, mas com certeza vai sair um outro vídeo, talvez o próximo, aí sobre complementação da esteatose, quem sabe começando a falar de dieta e de exercício, de coisas assim. Então se inscrevam no canal e continuem comentando os temas. Até a próxima, gente!